aceito, né, no nosso programa, ele resolveu fazer o doutorado dele em Campinas, né, com o professor Marcos Aguiar, e, né, fez um trabalho brilhante, e desde então ele vem, né, desenvolvendo pesquisa, né, eu diria que ele, né, passeia muito bem na fronteira entre o clássico e o quântico, né, tendo trabalhos recentes onde ele propõe, por exemplo, o uso de emaranhamento para testar, né, a teoria do colapso da função de onda e, simultaneamente, né, trabalhos com esse título, né, que me fez perguntar hoje pela manhã se isso foi motivado pelos atos de vandalismo do ano passado. Acho que ele vai falar um pouco disso. Então, Paris, é uma satisfação tê-la. Obrigado, Tabosa. O som está legal? Obrigado mesmo pela apresentação. Eu me sentia um pouco em dívida com o departamento no quesito colóquios, né? Porque como o Tabosa disse, eu entrei, já vai completar 6 anos e eu só apresentei um colóquio no departamento, esse vai ser o segundo. Então, espero que minha frequência a partir de agora seja um pouco melhor. Vou pegar meu apontador aqui. Bom, esse título ele é propositadamente ambíguo porque esse eventos extremos aí é um evento, por exemplo, que causa um estilhaçamento, né, de um objeto, mas também o tema do seminário vai ser de extremos em termos de energia. Eu vou começar falando de um problema de fragmentação onde você apenas quebra em 2 os objetos e na parte final eu vou falar desse tipo que está ilustrado aí, que é uma multifragmentação, né? Então também tem isso, a parte conceitual de fragmentação mínima, que é o nome que a gente deu, né? E a multifragmentação. Bom, a primeira parte foi feita toda em colaboração com o Laércio, então a primeira parte do seminário eu vou falar sobre esses 2 artigos que eu fiz junto com o Laércio, e a segunda parte de multifragmentação com a Rebeca, que acabou o mestrado comigo e já está no Canadá fazendo o doutorado dela. E aí responde um pouco também a pergunta de Tabosa. Eu, quando estava pensando em dar esse seminário, vi esse headline aí no JC e decidi aproveitar, né? A multifragmentação no nosso dia a dia está ilustrada aí, tá certo? Mas esse tipo de padrão aqui, mais ou menos, é o que a gente vai abordar, a menos de que esse vidro ele é feito para não estilhaçar de maneira perigosa, né? Então ele não é o mais típico. Bom, então vamos lá. Então essa primeira parte ela é um pouco mais formal, é um pouco mais de teoria de probabilidade, talvez, né? Eu me interessando por esse tipo de problema que eu vou descrever melhor para vocês, eu achei esta área, não sabia que existia isso, mas existe uma área da matemática chamada probabilidade geométrica, né? E ao folhear esse livro, que tem aí na Biblioteca da Matemática, na página 1, eu achei um paradoxo que me fascinou. Não é um paradoxo, mas tem esse nome e que eu vou descrever para vocês também. Tá? Então, nessa primeira parte, eu vou falar de fragmentação mínima, apenas quebrar em 2, e na segunda parte eu vou falar desses eventos mais extremos, né? Onde eu vou comentar, por exemplo, ensaios, experimentos de objetos que são atingidos por balas supersônicas, né? Altamente energéticas, o que é que acontece? Tá certo? Então, tem essa divisão aí, o seminário, eu espero que eu tenha planejado ele direitinho para não ser muito longo. Bom, então, nessa primeira parte, né, esse paradoxo que eu falei para vocês, chamado paradoxo de Bertrand, que não é o Bertrand Russell, não tem nada a ver, é um matemático francês e estatístico também, que se fez a seguinte pergunta, né? Se você
pega uma circunferência, escala aqui não tem importância, tá certo? Então pode imaginar tudo unitário aqui. Você pega uma circunferência, né, e inscreve um triângulo equilátero, tá? E você pergunta qual a probabilidade de uma corda aleatória. Você inventa uma maneira, entre aspas, mais bagunçada possível de gerar uma corda. Qual a probabilidade dessa corda ter um tamanho maior do que o lado do triângulo equilátero inscrito, certo? Então, eu vou começar falando de uma resposta plausível. Tá? Diga. Qual o contexto dessa inquietação dele? Estava procurando Você ouviu que ele é um matemático, né? Tá bom. Não, ele realmente é uma questão conceitual do que significa dizer que coloque uma linha aleatória num plano. Vai ficar claro quando eu acabar aqui. Veja, você pode escolher um ponto aleatório na borda do disco, né? Ou seja, você pode dizer, eu tenho um perímetro com probabilidade uniforme de ter um ponto ali, tá certo? Então, eu escolho de maneira completamente neutra um ponto na superfície desse disco. E, bom, como todo ponto é equivalente, eu posso pegar aquele triângulo e colocar um vértice dele exatamente nesse ponto onde eu escolhi, né? E aí você vai notar o seguinte, se eu disser então que eu vou pegar dois pontos aleatórios na borda desse disco, né? Se o segundo ponto cair neste pedaço, a corda é menor do que o lado do triângulo. O mesmo valendo para cá. Então a corda só é maior se o ponto escolhido, o segundo ponto, estiver aqui nesta banda. Como está dividido em 3 pedaços igualmente, então a probabilidade de uma corda aleatória ter o lado maior do que esse cara aqui é 1/3, porque ele só pode ser nessa situação vermelha aqui. Tá claro? Bom, então a resposta é 1/3. Porém, igualmente, você pode dizer o seguinte, você traça um diâmetro, qualquer aleatório também, tá? O ângulo aqui não importa, você traça um diâmetro aleatório e escolhe um ponto aleatoriamente, desculpe, um diâmetro não, um raio, e escolhe um ponto aleatoriamente sobre esse raio, tá certo? Note que o fato de serem, dele estar mostrando aqui paralelo, isso é irrelevante porque eu posso pegar qualquer direção aqui, girar que eu caio numa dessas, tá? O fato é que daqui para cá é a mesma distância de daqui para cá. Se a corda estiver daqui para cá, ela é maior do que o lado do triângulo. Se estiver daqui para cá, ela é menor. Portanto, a probabilidade de uma corda aleatória ser maior do que o lado do triângulo é 1/2. E você pode ainda dizer o seguinte, você pode pegar essa circunferência circunscrita aqui e dizer, olha, eu vou sortear um ponto aleatoriamente na área. Tá certo? E esse ponto vai ser o centro da corda. Se você escolher aqui, por exemplo, esse caso ou esse caso, né, o tamanho da corda vai ser maior. Se você escolhe para cá, desculpa, vai ser maior. Se você escolhe para cá, o tamanho da corda vai ser menor. Tá certo? Como a área aqui dentro é 4 vezes menor do que a área fora, a probabilidade é 1/4. Tá? Todas as formas são igualmente razoáveis. Você dizer, olha, a corda mais aleatória que existe é você pegar 2 pontos aleatoriamente uniformemente distribuídos na borda. Ou é você pegar um ponto na área aleatoriamente, um processo de Poisson, e dizer que ele é o centro da corda. Então,
a moral desse aparente paradoxo é que dizer cubra uma superfície com linhas aleatórias não é uma instrução bem formulada. A gente ingenuamente pode pensar, não, eu vou botar essas linhas da maneira mais desorganizada possível, mais bagunçada, que isso vai ser o aleatório. E não é. Né? Existem maneiras igualmente razoáveis de definir a coisa que dão respostas diferentes, certo? Então esse é o primeiro ponto. Aqui, em particular, a entrada da Wikipédia nesse quesito aí está ótima. Né? Então eu peguei várias figuras de lá. Aqui estão as 3 maneiras de gerar esses vários segmentos aleatórios, usando as 3 receitas, né? São visualmente diferentes, tá certo? Bom, daqui a pouco a gente vai conectar com o problema de fragmentação. Então, essa primeira etapa, né, nós vamos pegar um retângulo e passar um segmento aleatório por ele. Tá? Aleatório ou não, a única maneira estatisticamente relevante de você seccionar um retângulo é ou assim, quando a rachadura vai de um lado para um lado contíguo, ou quando a rachadura vai de um lado para um lado oposto. Só tem essas opções, que tem relevância estatística, tá certo? Eu vou falar de outra, mas... Bom, no primeiro caso, você tem um triângulo formado e um pentágono formado. No segundo caso, você tem 2 trapezoides, certo? Claro, você tem uma outra maneira de obter 2 triângulos, mas essa é estatisticamente irrelevante, né? Que é você acertar exatamente a quina. Tá? Isso tem medida nula. Então, bom, você pode se perguntar, então, fazer uma pergunta dicotômica, né? Dado um retângulo, qual é a probabilidade, e aqui propositadamente eu estou usando o mesmo termo, né? Dado um retângulo, qual é a probabilidade de um segmento aleatório produzir, né, um triângulo e um pentágono? Ou... O que é isso? Que eco é esse? Tá. Bom. Então, tá bom? A pergunta é essa. Qual é dada um retângulo, qual é a probabilidade de obter uma das 2 configurações? Em particular, teve uma época que eu andei tirando foto de todas as lajotas, daqui até Deda, que estavam rachadas, né? E o Fernando Machado me perguntou o que é que eu estava fazendo. Era isso aí. Bom. Tem um vasto material de trabalho aqui. Tem, vasto. Pesquisa de campo. Né? Pesquisa de campo. Devia ter pedido diárias e tudo. Então, veja, uma maneira, né, muito razoável de produzir um segmento aleatório num retângulo é você considera o perímetro, um ponto no perímetro, também uniformemente distribuído, e um ângulo. Então, você sorteia, pá, e sorteia um ângulo. Isso secciona o seu retângulo, tá certo? E... eu realmente não vou falar muito de contas aqui, isso é uma das poucas equações que vai mostrar, mas o fato é que você consegue resolver tudo analiticamente, né, nesse problema. Então, isso aqui é, por exemplo, a probabilidade de você obter... Então, a primeira coisa, gama é a razão de aspecto do retângulo. É o quão fino ou perto de um quadrado. Para gama igual a 1, ele é um quadrado. Quando gama cresce muito, ele é alongado. Né? Então, você consegue fazer esse cálculo para razões de aspecto arbitrárias. Tá? Obviamente, então isso aqui é só para mostrar que isso é uma função, né, simples da razão de aspecto, mas é claro que tem que ter isso aqui, porque tem que ter uma simetria gama 1 sobre gama. Né? Um lado sobre o outro, em outro regime, vai ser equivalente a você trocar. Tá certo? Então, a probabilidade de você obter isso aqui é de vizinhos, né? Do crack ir de um lado para um lado vizinho, tá certo?
aqui para cá. Então, essa é a situação. Como é dicotômico, a outra é 1 menos isso. Tá? Então, você tem, nesse caso, daquela regra que eu falei, um ponto aleatório na borda e um ângulo aleatório, você tem essa probabilidade aqui, ó, de obter triângulo e pentágono, ou seja, há uma troca para uma certa janela de razão de aspecto. É mais provável obter triângulo e pentágono do que dois quadriláteros. E a partir de um certo razão de aspecto, que é esse aqui, que está em escala, certo? A razão de aspecto é essa, para ser meio a meio, troca. É mais comum, é evidente, né? Começa a alongar demais, é claro que é mais comum você obter dois quadriláteros, tá certo? Uma coisa que eu nunca entendi, que só percebi depois de publicar isso, é que essa razão de aspecto é até onde eu pude checar com todas as casas decimais o primeiro zero da função J1 de Bessel. Não sei porquê, mas é com várias casas decimais. O comportamento aí próximo do zero. Não, veja, isso aqui não tem nenhuma divergência. Eu poderia ter plotado de 1 para frente. Isso aqui é simplesmente todo o gráfico de 1 a infinito comprimido para cá, justamente por causa da simetria gama 1 sobre gama. Toda a informação que tem entre 0 e 1 tem entre 1 e infinito. É melhor entre 1 e infinito porque você visualiza melhor, mas não tem divergência, não tem nada. Certo? Você descobriu que era o primeiro zero da sua vida? Ninguém sabe decorar na sua vida. Pois é, eu não sei. Eu acho que eu estava folheando um livro, eu reconheci o número, aí deu aquele negócio, fui olhar de volta, e aí chequei com 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais e batia. Não sei. É. Onde é que está o análogo do paradoxo? Veja, naquele caso, para a razão de... é 3,8 aquele número, tá certo? Entre 1 e 3,8, a razão de aspecto, eu tenho mais probabilidade de ter um triângulo e dois pentágonos. Se eu uso agora uma regra que também me parece muito razoável, que é, em vez de escolher um ponto na borda, eu escolho um ponto no meio. Um ponto com densidade de probabilidade uniforme, eu escolho um ponto no meio e um ângulo também. Aí dá isso. Para nenhuma razão de aspecto é mais provável você ter triângulo. Tá? Em particular, para os quadrados, para gama igual a 1, o primeiro resultado, né, de você pegar um ponto aleatório na borda em um ângulo, dá esse número bonito aqui, que é 1 meio mais logaritmo de 2 sobre π, que é 72% de chance. E para um ponto no meio e um ângulo, dá uma chance de 44%. Né? Então, qual é o aleatório aí? Qual é a maneira certa de gerar um segmento aleatório num quadrado? E eu fiquei meio fissurado com esse negócio. Hein? Pois é, fissurado, exatamente. Bom, e aí me veio a seguinte ideia. O quadrado ladrilha o plano. Então, se você pega uma figura qualquer no plano e bota um monte de quadrado, a borda dela vai atravessar esses quadrados. Vai atravessar. E aí, normalmente, essa borda atravessa formando mais triângulo e pentágono ou mais dois quadriláteros. E aí eu me dei por um mês a fissura de fazer isso para todo tipo de coisa. Como? Você pode ir ao limite de um do outro? Naquela figura anterior. Não. Não há o direito de pegar o ponto e chegando na borda, não. Mas não fiz essa conta, porque veja, não há uma transição contínua entre um e outro, porque você tem que admitir que é uma densidade de probabilidade uniforme na área. Você teria que passar disso para uma delta na borda, né? Então, claro, se você fizer Mas não dá para ver um limite fácil. Não. De uma forma chegar na outra. Não que eu tenha percebido. Então eu comecei a pegar tudo que é coisa complicada que eu achava, botava um ladrilho e contava. Esse aqui foi meu maior sucesso. Lembre-se que a resposta aqui dá mais triângulo e pentágono, para todas as vezes que eu fiz, as várias dezenas. E algumas vezes dá muito próximo disso. Nesse caso deu certinho. Isso é um padrão daqueles que você
de uma célula de Riley-Shaw. Vocês estão vendo uma linha aqui bem fininha, né? Porque me deu o trabalho de ampliar isso em 300% e traçar essa linha, porque fica difícil, às vezes, você definir o que é que são as coisas. Depois eu vou voltar e comentar. Então, eu saí fazendo, tá certo? Fiz isso para rachaduras e comecei a elocubrar mesmo. E nunca achei um exemplo de ser mais provável você ter dois quadriláteros. É sempre um triângulo e um pentágono, né? Eu nunca entendi isso direito e isso ficou como uma curiosidade. E, na verdade, essas coisas todas nem estão publicadas, né? Então, demorou, mas eu vou chegar em fragmentação agora. A motivação, na verdade, era o seguinte. É pegar um ensemble desses caras simples, segmentados em dois, e ver como é a distribuição de massa desse montão de fragmentos. Quando você quebra um objeto em 1 milhão de pedaços, é impossível fazer, ou quase impossível, fazer um modelo que você tenha o mínimo de trato analítico. E a minha pergunta foi, bom, será que se eu pegar um ensemble de caras que eu sei tratar analiticamente, eu consigo uma distribuição de fragmentos que tem alguma semelhança com o que é observado no experimento? E a resposta, para mim, foi surpreendente e é positiva, né? Então, o que é que se vê num experimento de multifragmentação de objeto quebradiço, né? Vidro, gesso, tem muito artigo sobre isso, tá? O que se nota é o seguinte, quando você pega essa probabilidade acumulada, né, isso aqui é a probabilidade de você ter um fragmento com massa igual ou superior a um dado m, né? Então ela não é acumulada de 0 a m, por uma razão muito simples. Quando você quebra um negócio, você pega primeiro para jogar no lixo o quê? O fragmento desse tamanho ou o pedaço desse tamanho? Então, experimentalmente, a grandeza é essa, é a de cima. E o que é que acontece com o objeto quebradiço? No regime de massa pequena, você tem normalmente uma lei de potência bem definida, com um cutoff exponencial de que é tamanho finito, né? Então, na verdade, para fitar isso aqui, você põe uma exponencial aqui para fazer o cutoff do tamanho finito. Então, essa é a fenomenologia mais comumente observada, não é a única em objetos quebradiços. Quando o objeto não é quebradiço, é menos comum da lei de potência, certo? Então, veja, uma coisa que é interessante perguntar é o seguinte. Um fenômeno recorrente em multifragmentação é uma proliferação de fragmentos de tamanho zero, digamos assim, de pó. Eu, quando vi esse modelo aqui, eu disse, bom, isso aí eu não vou reproduzir, é claro que isso aqui só produz mais fragmento grande. E não é verdade. Então, o primeiro resultado que para mim foi surpreendente, aqui não é acumulado, é a densidade de probabilidade, tá? É o P que está dentro da integral. A probabilidade de você ter um fragmento com massa m e m mais dm, né? Você tem para massa pequena uma lei de potência menos 1/2 lá. Ou seja, quanto menor for, dado um ΔM pequenininho, quanto mais você anda ele com massa pequena, maior a probabilidade de você ter aqueles fragmentos. Então, o mais comum, mesmo com esse modelo de só segmentar em dois, é ter fragmentos extremamente pequenos, que só podem ser triângulos, praticamente. É muito difícil você ter um trapezoide fino assim. Então, isso tem uma certa correlação. E depois, vendo isso, eu voltei para aquelas minhas figuras e fui olhar e vi que de fato tem um monte de cara assim, ó. Esse aqui mal dá para ver, ó, que pequenininho. Toda vez que você olha isso, você vê que tem realmente, o modelo produz uma lei de potência no regime de fragmento pequeno para qualquer razão de aspecto. A gente calculou, eu estou botando o assintótico aqui porque o resultado todo tem 16 termos, mas a gente fez tudo analiticamente.
O fato é que você consegue mostrar analiticamente que dá uma lei de potência mesmo, como no caso de multifragmentação. Não é? Bom, isso foi uma primeira abordagem que a gente fez, retângulos com qualquer razão de aspecto. Será que essa lei de potência tem alguma robustez? Bom, pelo menos quanto à razão de aspecto tem. E se você for para outros polígonos regulares? Então esse foi o segundo trabalho que eu fiz com o Laércio. A gente fez o cálculo exato para o triângulo, que não tinha feito. O do quadrado já era um caso particular do que a gente tinha feito. E fizemos também para um polígono de infinitos lados. Né? E fizemos entre 4 e 100, Laércio fez tudo numérico. Né? E o interessante... Bom, aqui estão esses 3 casos que eu falei. Né? Esse aqui é o P de mi... Desculpem, mas é mais conveniente do ponto de vista analítico trabalhar com o complementar. Então aqui a probabilidade de ter uma massa menor do que m. É 1 menos aquela. Tá? Então, é engraçado, né, mostrar aqui para os estudantes que realmente log-log é essencial. Né? Você não distingue nada aqui, enquanto que quando você vai para o log-log, o que aparenta o triângulo também tem a lei de potência 1/2, né? Mas o disco não. O disco tem uma lei de potência que é 1/3. Eu falarei mais sobre isso. Tá? Então, além desses casos que a gente resolveu completamente analítico, a gente fez o cálculo para fragmentos pequenos apenas de um polígono qualquer. Isso aqui é o número de lados, 100, 200, 500, o 1/2 está lá. Isso a gente provou. Tá? Enquanto que para o de infinitos lados é 1/3. E aí como é que você conecta as duas coisas? Porque quando você faz NI para infinito, você tem que obter o disco. Não é verdade? E aqui está 1/2. Então, isso é sensível do ponto de vista numérico de investigar. Né? A gente teve vários erros, digamos assim, no processo para entender. Né? Mas isso tem a ver com o seguinte. Vamos ver quem está longe aí. Flávio, está vendo essa bolinha amarela? Perfeitamente. Perfeitamente a bolinha amarela, né? É bolinha mesmo? Claro que não. Não, né? Pois é. Depois eu vou passar a receita do grau, viu? O fato é que todo polígono regular, com um número modesto de lado, né, um octógono aqui, olhado suficientemente de longe, tem que ser um disco. A única possibilidade é que você tenha um crossover. Se você está no regime de massa pequena, mas, digamos assim, você ainda não resolveu, em termos de resolução mesmo, as quininhas, você tem a lei de potência 1/3, que é a do disco. Mas se você está num regime de massa tão pequena que você resolve as quinas, você cai para 1/2. Então é um exemplo muito limpo de um crossover com 2 leis de potência válidas, cada uma por várias décadas. Né? E isso é qualitativamente o mesmo para... isso aqui é um polígono de 64 lados, mas se você fizer de 15, de 10, de 100, é isso. Tá? Ela é mais suave, não é exatamente tão aqui, mas ela é bastante sharp. Mas ela tem uma suavidadezinha. Né? Ela não é uma quina mesmo, não. Isso é difícil de investigar, né? A gente desconfia que não. Como se fosse uma transição. É uma transição, a gente chamou, entre aspas, no artigo, uma transição de proximidade, né? Você vai vendo de perto. Bom. Depende do tamanho do braço. Depende do tamanho do braço. O fato é o seguinte, em tudo que a gente investigou, esse regime que a gente chamou de regime de poeira, esse expoente é extremamente robusto. Tanto razão de aspecto, quanto polígonos, quanto... Esse expoente que dá depois, ele depende um pouco da lei de formação do que é aleatório. Então eu não falei aqui, mas a gente usou outras regras também. A lei de potência daqui para cá muda, mas daqui para cá ela é 1/2.
em todos os casos que a gente investigou. E essa massa onde se dá essa transição, ou algo parecido com a transição, ela também, em todos os casos, ela depende de 1 sobre o número de lados ao cubo do polígono, né? Então, bem, é um modelo raríssimo no sentido de que quase nada em fragmentação tem resultado analítico fechado, né? Então, um outro que eu posso lembrar aqui é um modelo do Mott, que é simplesmente um retângulo particionado em várias linhas horizontais e verticais, né, formando um monte de retângulos menores, uniforme aqui e uniforme aqui, né? Ele também resolveu analiticamente isso. Mas é claro que isso, apesar de ter, surpreendentemente, algumas características de multifragmentação, ainda não fita nenhum gráfico experimental, né? Que era o meu sonho de consumo e aparentemente consegui realizar. Então, eu vou pular agora, tem 20 minutos, né, Tabosa, mais ou menos, e eu vou falar agora. Então, isso foi a minha porta de entrada, foi dessa coisa formal do paradoxo de Bertrand, e fui me apaixonando por esse tipo de problema, né? E aí chegou um ponto, eu disse, não, agora eu quero explicar um negócio que aconteceu no laboratório, eu quero tentar isso, né? E passei a me interessar por vidro furado a bala, né, grosso modo, tá certo? Então, esse é um modelo já de multifragmentação mesmo que eu vou apresentar para vocês. Então, antes disso, eu vou falar de 3 artigos rapidamente. 2 deles são justamente os experimentos que o nosso modelo pretende explicar, né? Esse primeiro é só para dizer o seguinte: quando você tem uma chapa fina quebradiça e você alveja ela, né, ortogonalmente, o padrão produzido, isso já é reportado em diversas fontes, né, ele é o seguinte: se você atira com uma velocidade altíssima frontalmente, o que é que acontece? Nada. Fica um furinho. É tão rápido que não quebra nada, só faz um furinho. Chama de fratura hertziana. Se você, agora saindo disso, se você vai de baixo para cima, se a velocidade é abaixo de um certo limiar, não quebra nada, nem faz o furinho. Quando ela atinge uma certa energia, o projétil, você só tem essas rachaduras, as radiais. Não aparece isso aqui. Quando a energia aumenta mais, aí aparecem essas coisas aqui meio circulares, né? Então é só para dizer que o padrão típico é desse jeito, meio teia de aranha. Certo? E quem é que escala? A velocidade, a energia, quem é que determina o que é grande e o que é pequeno? Olha, tem o seguinte, tem obviamente a energia do projétil, tem o material, tem o quão efetivamente ele é bidimensional, a razão de aspecto mesmo, né? Então não é uma coisa tão simples não, mas certamente a energia do projétil, né? O material, o quão verdadeiramente ele é quebradiço, ele não é plástico, e a dimensionalidade, certo? Bom, então vamos lá. Os experimentos que me interessaram mesmo foram 2. O primeiro, esse aqui, feito por um japonês, o Kadono. Primeira coisa interessante que ele disse, olha, eu estou interessado em olhar apenas coisas genuinamente bidimensionais, então eu não vou atirar assim, porque assim eu excito um modo no espaço tridimensional. Eu vou meter uma bala de ladinho. Então ele atirou aqui, lateralmente, e viu o que acontecia, tá certo? E apesar de não ser tão claro aquele padrão de craques radiais e craques meio circulares, né, ele comenta no texto que você percebe que os craques ou são radiais ou são perpendiculares aos radiais em grande medida. Tá certo? Além disso, uma coisa que eu esqueci de falar, note que aquela figura nos dá também a ordem temporal dos acontecimentos. Primeiro esses craques acontecem,
Depois, esses outros acontecem, porque note que eles são interrompidos pelos craques radiais. Então, os craques radiais já estavam aqui quando esse cara se formou. Oi. Esse problema aí, você tira a bala assim, né? É. Mas você não excita a mola de transversal também, não? Olha, é claro que se você simplesmente prender isso numa parede e meter a bala do lado, você vai excitar. Mas o aparato usado tenta evitar isso, né? Então, por exemplo, deixa o bicho pendurado, você bate nele, mas a energia que seria para fazer o bending do disco, se ele tivesse rigidamente preso, ela vira energia do centro de massa. Aí o cara balança, entendeu? Tem bastante cuidado, né, nisso aí. Bom, então, o que se obtém é aquele tipo de gráfico que eu mostrei, né, com uma certa região plana aqui, que um físico estatístico mesmo não chama de lei de potência, mas eles chamam. E aí eu chamei também. Né? Porque assim, isso aqui é no máximo uma década e meia, né? Mas, bem. Bom, note esta delicadeza aqui, né? A velocidade do projétil é isto: 4 km por segundo. Isso é muito não trivial, né? Isso é feito, isso é um verdadeiro acelerador de partículas, só que essa partícula ela tem 10 gramas, né? É um rapazinho desse que faz isso. É um canhão de 2 estágios, onde você começa com pólvora, depois você tem um estágio de compressão de hidrogênio, né? E aí ele é bastante compressível, né? A onda de choque da pólvora vem, comprime um êmbolo, que comprime bastante o gás que empurra a bala. Até onde eu entendi é isso. Então, tem 2 estágios, é um negócio grande, é uma coisa difícil. O alvo, eu mostrei vários diferentes, mas este alvo aí é um polímero quebradiço, é um plástico. Mas tem vidro pirex também. Qual a velocidade típica de uma arma como um revólver? É menos do que isso. É bem menos do que isso. Eu diria que é o quê? Não chega a 1000 km por hora, né? Aí é 4 km por segundo. É ordens de grandeza maior do que um fuzil, né? Isso aí eles usam, se vocês olharem, o endereço do cara é Instituto de Ciências Espaciais e Astronáuticas, né? Porque eles estudam muito usando isso, cratera de corpo celeste mesmo, para tentar entender o impacto de meteoro. Bom, não, tem o pessoal de geologia também tem interesse nisso, né? Até arqueologia, mas eu não saberia dizer muito bem porquê. Bom, então o que é importante nesse experimento de bater de lado é que aqui é o seguinte: é o expoente da lei de potência como função do ensaio e do diâmetro sobre a espessura. Então, eu estou indo para cá, eu estou ficando cada vez mais bidimensional, né? Então, por exemplo, aqui o diâmetro é 100 vezes maior do que a espessura. É uma panquequinha bem fina, né? E o fato é que quando você vai para o regime realmente bidimensional, em todos os casos ele obteve uma lei de potência entre 0,1 e 0,3. Um expoente entre 0,1 e 0,3. Tá? Só para contrastar, ele pôs aqui uma esferinha onde ela está. Então, realmente, a dimensionalidade influi muito. Tá? Então, o importante aqui é que ele achou leis de potência sempre com esse intervalo fino de 0,1 a 0,3. O outro experimento que eu vou querer descrever é do mesmo autor e um colaborador, alguns anos depois. Nesse caso, os projéteis são bem menos energéticos, mas aí eles usaram um alvo de vidro
e uma câmera estroboscópica para tentar acompanhar a evolução do padrão formado. Certo? Então, tem mais a ver com isso esse segundo trabalho. Então, tá aqui, isso aqui são instantâneos, né? Nessa ordem aqui, ó. Vem para cá, sobe e desce. Aqui está o projétil. Ele é meio grandão, é um cilindro. Tá? E entre um e outro tem 10 microsegundos. Tá certo? Que para a Tabosa, por exemplo, é um tempão, não é, Tabosa? Então você vê que o que ele fez foi o seguinte, ele foi tratando essas imagens e calculando como função do snapshot a dimensão de contagem de caixas, a dimensão fractal do conjunto. Tá? E obteve algo assim, um crescimento bem rápido, né, a partir de 1, até algo que satura perto de 1.6. E ele também correlacionou essa dimensão fractal com o expoente da lei de potência obtida. Certo? Num conjunto de vários ensaios, ele obteve essa coisa meio difusa aqui. Né? Bom, e nós nos propusemos a explicar esse conjunto todo de fatos experimentais. Né? Eu pus isso aqui só porque eu achei notável isso. O artigo foi submetido no dia 4 de setembro, aceito no dia 17, publicado no dia 26. Submetido e publicado no mesmo mês. Que nem uma bala, certo? Então... Hein? É o editor novo. Bom, então, aqui a gente inclusive faz modelo tanto para um impacto lateral quanto para um impacto frontal, porque está mais ou menos na mesma classe de fenomenologia, tá certo? Então, veja, a primeira coisa que se pensou foi a geometria do negócio é mais ou menos craques radiais bastante retos e craques quase circulares, né, dentro de uma certa aproximação, tangentes perpendiculares aos radiais. E aí eu disse, bom, vou botar uma distribuição uniforme no ângulo e no raio. Isso não dá nada, não dá lei de potência, não dá nada que se assemelhe ao experimento. Né? E a gente teve que realmente pensar num modelo um pouco melhor. Então, eu coloquei esse monte de coisa aqui, mas eu vou dizer a vocês o que é. Então, a primeira coisa é, nós continuaremos usando essas entidades geométricas que é círculo e raias, né, para o impacto lateral e círculos completos para o impacto frontal. Tá? A gente vai usar isso. A segunda coisa é que sempre tem a fratura hertziana, que esmigalha o miolinho central, que não é... Diga, Flávio. A figura que você mostrou, o impacto está sendo no centro de uma... Não, desculpe. Ó, é essa aqui, é de lado. Então, só para respeitar a geometria, eu estou pegando uma banda redonda assim, mas o impacto é lateral, claro. Mas não é no disco. Não é. Mas isso é facilmente argumentável que isso não é muito relevante. Não. Outro comentário. Nesse modelo aí, você não está respeitando a ordem em que as fraturas acontecem? Ainda não. Exato. Esse aqui é um modelo ruim para mostrar o que é que a gente precisa fazer de bom. Você poderia mostrar aquela fisiografia experimental do japonês? Posso. Você está vendo claramente o ciclo? Não, de forma nenhuma. Mas o próprio autor escreve, perceba que apesar do padrão não ser tão claramente parecido com isso que a gente está falando, os craques grandes são radiais e os craques grandes são ou radiais ou perpendiculares aos radiais. Tudo bem, não é exatamente, mas note que, como eu estou trabalhando no ensemble, se você fizer um shuffle de vários caras diferentes, você obtém algo bem mais parecido com isso. Tá? Mas você tem razão, não é tão parecido não. Já esse é mais. Sim, rapaz, mas o que é que isso aqui está influenciando? Se fosse um disco,
Se fosse um disco, até este momento do snapshot, aqui ele não chegou aqui. Tá certo? É metade de um disco. É, na parte reta. Sim, isso não é tão relevante. Eu acho que isso aí é mais fácil de modelar com modos que são radiais. Não, veja. Do que o impacto numa superfície curva. Ah, sim, sim. Mas veja, a questão é que se a superfície fosse curva aqui, em primeira ordem você pode argumentar que você simplesmente estaria jogando fora isso. Porque o impacto é pontual, idealmente. A vibração do resto não. Não, claro, você vai ter reflexão nas fronteiras, mas... Um fator importante nesse caso seria o fato do material ser diferente, que aí é vidro. No caso do outro japonês Eu não sei te dizer, porque é muito complexo. Eu não sei te dizer... Veja, lá é muito mais energético do que aqui. Bem mais, né? Bom, então, o que é que a gente... A ideia é o seguinte. Você vai ter essa geometria simples, né? É um modelo, né? Vamos ver o que é que sai dele. Você tem essa geometria simples e a gente vai excluir o miolinho que é esmigalhado. Por quê? Porque a gente vai... Claro que eu fiz isso a posteriori, mas para mim está muito bem justificado. Se é um impacto pontual que eu estou modelando, é claro que nesse ponto as coisas vão ser singulares. Então, eu vou considerar a estatística a partir de um certo R0, que tipicamente o R0 sobre o raio do disco eu coloquei que é 5%. Tá? Mas também não, você põe 10%, 15%, 3%, os resultados não mudam. Para o impacto lateral, eu simplesmente dei um certo viés na direção de preferência da propagação dos craques radiais. Né? É claro que se você bate assim, você tem mais tendência de ter craque radial assim do que assim. Né? Qual é a lei que você põe não é muito relevante também, eu vou mostrar para vocês. Né? E no impacto frontal é claro que você tem homogeneidade, né, e isotropia. Você não tem direção preferencial. Tá? Bom, isso aqui é importante para a sua pergunta, tá bom? Parte da energia transferida pelo projétil é quase que instantaneamente usada para fazer o buraquinho central e as fraturas radiais. E depois, a energia restante, que nós vamos denotar por E0, se propaga através do material, formando as circulares. Então, a gente está levando em conta esse ordenamento temporal da formação das fraturas. Tá? E eu já dei a regra para você fazer a distribuição de craques radiais. Os craques circulares, eu vou dizer o seguinte: a probabilidade de você ter um craque num certo raio R é proporcional em primeira ordem à densidade de energia do pulso. Bateu aqui, começa a propagar o pulso. E aqui eu tenho menos chance de ter um craque radial do que aqui, porque aqui eu estou com mais energia. Tá certo? Essa energia, ela é, claro, uma vez que a energia é entregue, ela vai se distribuindo, né, e vai caindo, como ela está na superfície, não na área, ela vai caindo com um R. Só que o ingrediente importante no modelo é dissipação. Então eu não vou usar E0 sobre R. Eu vou inserir um parâmetro de restituição que se Q é 1, a energia aqui é 0 e aqui é 0. Se Q é 0, a energia aqui é 0 e aqui ela é nula. Dissipou. E eu estou assumindo que essa dissipação tem a ver com a absorção, né, dessa energia enquanto passa pelo meio. Ou seja, a grande diferença, o ingrediente importante aí é que quando você tem um projétil, a energia para fragmentar o cara todo tem que viajar até lá. Ela não é entregue em cada ponto, como o experimento que o Cadorno fez também no mesmo artigo, de sanduichar. Né? Você põe um peso enorme num disco daquele, bate e ele quebra todo. A lei de potência é completamente diferente porque você está entregando a energia uniformemente em todo canto. O transporte aí não é importante. Tá certo? Bom, então aqui é aquele modelo inicial, mais pobre. E esse é o padrão típico formado com o modelo. O que acontece é que
você consegue deduzir qual é a distribuição de probabilidade de ter um crack radial, e ela é mais forte perto do que longe, justamente por causa do que eu argumentei, né? E note que aqui, como é um impacto lateral, eu tenho mais falhas vindo nessa direção do que nessa. Tá certo? Bom, quando a gente calcula o número cumulativo, variando esse parâmetro de restituição, você vê que quando você tem conservação plena de energia, que é igual a 1, não há nenhuma lei de potência. Não há. Quando você começa a considerar dissipação forte, você passa a ter certas partes bastante planas aqui da curva, né? Então aqui está aquele experimento do Cadona, os dados experimentais dele, e aqui não tem ajuste nenhum, eu só coloquei Q igual a 0,1 e coloquei 200 fragmentos. Tá certo? Então, alguma coisa mais ou menos boa tá saindo daí. Claro, isso é um caso. O que é que a gente fez? A gente pegou uma variedade grande de número de fragmentos, proporção entre fragmento radial e fragmento circular, né, número total de fragmentos, e foi calcular o expoente. Lembre que ele estava sempre no experimento entre 0,1 e 0,3 no caso bidimensional. E o que a gente obtém para todos esses casos, de 100 e poucos fragmentos a 900, né, onde eu estou variando o parâmetro de restituição, e aqui é alfa, expoente do impacto lateral, expoente do impacto frontal, né, o que a gente obtém é que quando você tem dissipação considerável, né, nesse pedaço, todas as leis de potência que aparecem, exceto dissipação total, né, não sobrou nada, os expoentes estão entre 0,1 e 0,3. Né. Isso aqui está por completeza aqui. Isso aqui, na verdade, é uma inclinação média, não é um expoente mesmo de lei de potência. Lei de potência você só tem para dissipação alta. Então, todas as leis de potência que a gente obteve, variando uma ordem de magnitude o número de fragmentos, ela estava entre 0,1 e 0,3 do experimento. Então, não é só aquele gráfico que fitou, mas realmente isso é uma coisa um pouco mais robusta, né? Passando para o outro artigo, que calculava a dimensão fractal, usando justamente o fato de que primeiro, nesse modelo, você tem as radiais, depois as circulares, a gente fez o cálculo da box counting também. Ela começa aqui, tem uma subida mais ou menos abrupta e satura entre 1,55 e 1,6, que é exatamente o valor que acontece no experimento. Então, como é que você explica isso? É que as fraturas radiais contribuem mais para a dimensão fractal. Quando as circulares começam a entrar na jogada, você dá mais uma subidinha incremental na dimensão fractal e pronto. Então, isso também ficou bem de acordo com o experimento. E, por último, esse aqui é o nosso gráfico da correlação de dimensão fractal com o expoente, e esse aqui é o do experimento, né, o de conjunto dos experimentos. Né? Obviamente a gente acertou a mancha ali, mas se colocar esta região aqui, dá isso. Tá certo? Então, pelo menos ela se superpõe com os dados obtidos, né? E então acho que a gente conseguiu modelar bem um conjunto respeitável de dados experimentais. Né? Então, quer dizer, esses ingredientes de craques tipo teia de aranha, mais a dissipação, sem dissipação a gente não explicaria nada disso, teria nem lei de potência. Né? Mais uma dissipação alta, nós conseguimos ter todo esse conjunto de dados experimentais explicados. Né? E só para você ter uma ideia de como isso é específico, né? A gente está falando de expoente 0,1 a 0,3, nesse caso aqui, no mesmo artigo você tem esse padrão aqui, que é o do sanduíche. Você põe uma bigorna em cima do negócio, né? Uma chapa de aço, uma bigorna. Você dá uma marteladinha, ele quebra todo. Note, tem vários centros onde há muitos fragmentos pequenos.
que a energia foi entregue aqui, 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 aqui igualmente. Aqui não, aqui só tem fragmento grande. Porque a energia foi entregue aqui e teve que se propagar para cá. Tá? Então essa é que é a grande conclusão qualitativa, mas o quantitativo realmente do modelo me surpreendeu pela precisão. Né? Bom, eu só queria agradecer ao Marcelo Gomes e à Kaline Coutinho da USP, que fizeram parte da banca da Rebeca, que deram muitas sugestões boas, o dinheiro aí do CNPq, FACEP e CAPES, e a vocês pela paciência. Obrigado. Perguntas, comentários? Como é que você, não ficou claro para mim assim, como é que você saiu colocando diversos componentes no teu modelo? Uhum. Como é que você adicionou no modelo, na sua conta, a dissipação? Vou lhe dizer, é trivial pra caramba. Na verdade, esse artigo tem duas equações, né? Uma é dizendo que F é uma lei de potência e a outra é esse P de R. Eu vou lhe mostrar como é que ele entrou. E tem um zeta ali também, né? Esse zeta, lembre, ele é... Pode ser, ele é R0 sobre R que eu usei 0,05. Ele é o raio do buraquinho formado pelo impacto, o raio do disco. E o Q é o parâmetro de dissipação, não, é o contrário, de restituição. Né? Quando o Q é 1, é 0 de dissipação. Então, veja, a energia, se eu não tiver dissipação, a densidade de energia como função de R é simplesmente E0, 2πr. Porque a energia está distribuída na frente de onda. E aí eu digo o seguinte, simplesmente que o E0 não é mais, essa energia da frente de onda, ela não é mais uma constante. Ela vai ser um E de R, que ela vai ser E de R0 na borda desse buraquinho, ela vai ser o E0. E E na borda do disco, ela vai ser 0 para Q igual a 0, e ela vai ser E0 para Q igual a 1. Com isso, sem dissipação, com isso é uma equaçãozinha simples. Né? Eu estou dizendo que é proporcional, né? Isso aqui aliás, eu estou dizendo, isso aqui é a densidade de energia. Agora eu estou dizendo que a probabilidade de ter um cara radial desse é proporcional a isso, ou seja, é igual a uma normalização vezes isso. Então, esse complicado aqui, ó, note que não tem R aqui, né? Isso aqui é só a normalização, é uma integral. Né? O que importa é que tem um 1 sobre R aqui, tem um termo independente e um termo com 1 sobre R2. Então, é só isso. Você saiu dando esses ingredientes todos. Certo. Note que só para comentar. Claro que a história é verdade, eu olhei para esse negócio assim e diverge no zero. É claro que diverge no zero. A bala está batendo num ponto, levando toda a energia, eu tenho que eliminar a fratura hertziana. Então, por isso que o ingrediente de só contar a partir do R0 veio daí. Né? E isso, o ingrediente da geometria é mais ou menos o input que você tem na literatura mesmo, né? E pronto. Mas a ideia mesmo foi essa daí. O ingrediente-chave, além dessa geometria, é por dissipação. Pelo menos no modelo, sem dissipação, você não tem lei de potência. Com dissipação, você tem a lei de potência no intervalo correto. Outra coisa que o Cardono reporta é que ele varia uma década, uma ordem de grandeza, a velocidade do projeto e não vê esses expoentes mudarem. Se você perceber que eu fiz aqueles gráficos para 100 e para 900, isso significa que eu basicamente também aumentei a energia do projeto para estilhaçar mais e a faixa de expoente continua a mesma também. O senhor falou que existem várias maneiras de se seccionar um plano, na verdade, através de... Sim, voltando para a primeira parte. E você escolheu uma particular, que escolheu
Uhum. dá uma direção. Isso. Isso, o senhor tentou outras coisas e deram outros resultados? Tentei. Lembra que eu até mostrei um gráfico aqui? Estou chegando lá. Lembra que esse aqui, ó, esse aqui é um ponto no meio, né? Agora esse eu não consegui fazer o cálculo da distribuição de massa. Esse aí realmente... Porque um ponto no meio, o preço que se paga é que você tem 3 variáveis aleatórias. Aqui você tem 2 no da borda. Uma variável aleatória na borda e uma do ângulo. Aqui é um x, um y e o ângulo. Isso já torna bem difícil de fazer, né? Eu acho que... Não me perguntei não, mas eu diria que tem no mínimo muitas. Eu digo no mínimo muitas porque pode até ser infinitas, né? Então, interação daquele problema inicial, que sempre é número inteiro. Então, aqui, o fato é que modelos diferentes podem levar ao mesmo expoente, né? Então, você pode estar... note que, no fim, já quando eu estava falando de polígonos quaisquer, eu só falei desse aí, né, desse modelo, mas eu usei regras diferentes. Né? Então, aqui, por exemplo, a probabilidade de eu ter o crack para dentro... Vou colocar um disco aqui, né? A probabilidade de vir para cá é maior do que vir para cá. Tá? Aí você muda a lei de potência para massas pequenas, mas não para a poeira. A poeira continua 1/2. Esse 1/2 não teve nenhum caso que a gente analisou, nenhuma razão de aspecto, nenhum número de lados que ele mudasse. Quando você faz no ciclo, você só tem um ponto e manda o ar. Também isso é uma parte da resposta também. Esta é a maneira mais natural de se transplantar o conceito para um polígono. Você não podia ter feito o círculo escrito no quadrado? Poderia também, é outra forma. Você sempre pode inscrever num polígono regular e fazer, e vai dar outra coisa. Dependendo do ângulo, pode ser para um para outro. Agora, e tem também aquelas figurinhas lá de ladrilhamento, né? Consistentemente, elas suportam o perímetro e o ângulo em detrimento do ponto interno e do ângulo. Né? Porque quando você escolhe perto da ponta, né, aí tem... precisa ser perto da ponta e um ângulo rasante. No círculo você elimina. No círculo se elimina. Por isso que a lei de potência muda, né? Pensar um pouco. As figuras que mostrou, a ideia de olhar, por exemplo, fragmentação de ossos, dá para aplicar também? Fragmentação de ossos, por que evento? A questão de quebrar, né? Eu não sei. O que eu sei é que o pessoal de arqueologia tem se interessado. Você está falando mais essa fragmentação mínima ou a... Modelos de como é crescimento. Poderia, a pergunta é, eu posso explorar isso, né? Estender isso daí para outros materiais e, por exemplo, ossos? Pode. Tem gente que faz isso. Em arqueologia, eu não sei se é com osso ou se é com cerâmica antiga, né? Porque como você pega um negócio lá, não está o pratinho ou o azulejo todo, não tem um caco ali, um caco aqui, um caco aqui, um caco aqui. Como é que isso se quebrou? Olha, vê a distribuição e vê se tem uma lei de potência. A lei de potência é entre tipo 0,5, 0,6, 0,7, deve ter sido esmigalhado. A lei de potência 0,1, capaz disso ter sido atingido por um machado, algum projétil. Entende? Então, eu acho que o pessoal de arqueologia está indo mais por aí, para tentar diagnosticar qual foi a causa de como quebrou, sabe? Pelo diagnóstico do expoente. Mas
Realmente, física nuclear também tem... Na verdade, essa área... O Donângelo, o Raul Donângelo, que teve numa banca aqui, ele tem vários experimentos em fragmentação e ele tem um background de física nuclear. Justamente porque ele tinha já a bagagem, ele passou a aplicar em fragmentação de objetos macroscópicos, né? Então, física nuclear, materiais, né? Arqueologia, ciência forense, obviamente, né? Tem bastante interesse nisso também. Matou com martelo, com machado. Qual foi a potência da bala? Deixa eu te fazer, mano. Posso falar uma pergunta? Tu falaste que era difícil de colocar plasticidade. Não é difícil, eu nunca tentei, mas o fato é que quando você, por exemplo, explode metais que têm mais ductibilidade, maleabilidade, você obtém mais frequentemente distribuições exponenciais, sem lei de potência. Ou seja, com escala característica de fragmentos. Aqui você não tem uma escala característica, né? Os fragmentos... Vou te dizer, não estou te perguntando isso. Tem um físico violeta de alguns meses atrás, que é de fragmentação em líquidos. São os líquidos tipo uma solução de maisena. Sim, eu vi. Só forma, inclusive, as radiais, né? Forma as radiais, exatamente. Aí, será que o efeito da coisa plástica, esses bichos são plásticos, né? Até idealmente plásticos. Será que o efeito da plasticidade é justamente tirar essa energia que seria para quebrar assim? Essa pergunta é importante, porque se vocês notarem, no meu modelo eu não digo que nenhum grama de energia é gasto para fazer o crack. A energia de fazer o crack num objeto quebradiço, ela já está lá dentro, num defeito. Ela está uma mola super comprimida ali, só esperando um peteleco para... Então, essa dissipação é a dissipação da frente de onda percorrer um meio e ter a energia paulatinamente absorvida, né? Então, num material plástico, você paga energia para fazer o crack mesmo, sabe? Eu fiz aspas, né? Mas 1 grama de energia pode, né? Não é igual a MC2? Tem mais perguntas? Em primeiro lugar, parabéns aí. Mas o modelo, essencialmente, que eu vi, ele tem o caráter probabilístico. É um ensemble. Eu esqueci de falar esses números. Por exemplo, para fazer cada coisa daquela, cada ponto daquele, cada gráfico, a gente pega 10.000 discos fragmentados com aquele número fixo de fraturas radiais e de fraturas circulares. Então, a estatística é feita em 10.000. A estatística dos experimentos é feita em 1, 2, 5, né? Então, realmente é uma dificuldade você ter uma estatística mais limpinha nos experimentos, né? Tá, mas é verdade. Eu ia no sentido de... eu vi certas coisas que talvez sejam deterministas. Certos padrões de fraturas que obedecem a certa propagação de onda ao longo da onda. Se uma onda tem vale, crista e tal, talvez... Não, veja, a onda é determinística. Ela se propaga com a velocidade do som no material. Agora, naquele momento ela vai gerar uma fratura ali ou não. Isso é probabilístico. Quanto maior for a energia do pulso naquela posição, maior a chance. Mas então, a onda em si é determinística, mas a formação ou não das fraturas é probabilística. Mais alguma pergunta? Se não, vamos agradecer ao Paris. Obrigado.